Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a instrumentação para o ensino de física e vamos dar destaque a alguns instrumentos voltados para as leis de Newton para o ensino médio. Todo mundo aqui já sabe que as leis de Newton é um tema de extrema importância da mecânica clássica e também para o conhecimento de outras áreas da física do segundo e do terceiro ano, como a eletricidade, por exemplo. Então, esse é um dos principais assuntos do ensino médio que realmente não pode faltar na compreensão dos alunos. E a gente sabe que os alunos eles têm uma grande dificuldade para aprender bem sobre as leis de Newton, porque realmente não é um assunto tão simples. Ele envolve vários eixos de aprendizagem. Aqui, por exemplo, um mapa mental falando apenas da segunda lei de Newton, o tanto de informações conceituais somente relacionadas à segunda lei de Newton nesse mapa mental. Também é importante deixar claro que é um assunto que cria muito mitos na questão da história da física, aquela famosa história da maçã que caiu na cabeça de Newton. É bom deixar claro sobre a questão de como a ciência evolui e que não foi uma maçã que caiu na cabeça de Newton que fez com que ele desenvolvesse a teoria sobre as forças da natureza. Então, quais são os objetivos de se aprender sobre as leis de Newton? Primeiro, serve para a gente conhecer o caráter vetorial da grandeza-força, compreender a inércia como uma tendência natural de permanecer em um mesmo estado, diferenciar a grandeza-massa da grandeza-peso, entender o princípio da ação e reação, identificar algumas forças como normal, tração e força elástica. São habilidades que você tem que desenvolver com seus alunos. Então, para isso, a gente vai utilizar algumas técnicas e alguns instrumentos para essa aprendizagem. Quando a gente começa a trabalhar sobre as questões das leis de Newton, a gente sempre começa com a parte conceitual, que é a parte da primeira lei de Newton, que é a famosa inércia, lei da inércia, e a parte da terceira lei de Newton, que é a parte da ação e reação. Geralmente nos livros didáticos tem a famosa experimento clássico, que é da pessoa dentro do ônibus para explicar os conceitos de inércia. Muito antigo, inclusive, já, mas que pode tratar bem a questão da lei da inércia. Porém, você, professor, dependendo da turma que você estiver trabalhando, você deve trabalhar outros exemplos que os alunos vivenciam no seu cotidiano. Aí vai depender também, no caso, da turma que você estiver lecionando. Uma grande problemática também é a parte da ação e reação, que no primeiro momento o aluno pode até achar muito simples, pelos exemplos clássicos, mas nós sabemos que o conceito ele é bastante complexo. Você colocar na cabeça do aluno, por exemplo, que como a Terra atrai o corpo da gente, o nosso corpo também tem a mesma força de atração da Terra, por causa da ação e reação. Então são assuntos muitas vezes abstratos que não entram direito na cabeça dos nossos alunos. E para isso a gente tem que usar algumas técnicas que nós vamos discutir aqui. Um dos grandes pesadelos dos alunos é entender bem a parte da segunda lei, que é a parte dos cálculos. E realmente compreender bem a segunda lei de Newton requer do aluno uma grande abstração. Por quê? Porque como força é uma grandeza vetorial, o aluno enxergar a aplicação das leis de Newton utilizando vetores, ele tem que abstrair essas imagens na cabeça dele, né? Da força peso, da força normal, da força F, da força de atrito. Aprender a trabalhar com vetores é um assunto muito abstrato, porque nós estamos falando de adolescentes e muitas vezes eles lhe faltam alguns conhecimentos prévios. Então o professor tem que tomar bastante cuidado quando tiver que abstrair alguns conceitos. Falando de alguns instrumentos, eu trouxe aqui
alguns instrumentos que nós utilizamos no curso superior para aprender as leis de Newton, que são aquelas famosas experiências da CIDEP. Então, como é que a CIDEP trabalha com os experimentos? Então, por exemplo, aqui, vocês devem se lembrar que tem aquele famoso experimento que ele puxa um bloco de diferentes superfícies e em cima dessa força aplicada no dinamômetro, a gente vai verificar a questão da força de atrito estático. E aí eu pergunto, será que os alunos conseguem compreender bem esses conceitos se você utilizar uma experiência como essa em sala de aula? E aqui, por exemplo, do plano inclinado, que depois ele pede para você fazer o diagrama das forças envolvidas aqui, certo? Pegar aquela questão vetorial que eu estava falando, de pegar o bloco e desenhar todas as suas componentes aqui. Claro, em escala, utilizando o diagrama. Então, observe que se você que está fazendo um curso superior, isso não foi tão simples, imagine para o aluno do ensino médio. Então, o professor tem que tomar muito cuidado para que o aluno não torne abstrato demais na cabeça do aluno, de modo que ele não consiga compreender. Então, você, professor, tem que fazer alguns questionamentos em sala de aula, que nós podemos falar sobre. A diferença entre massa e peso, na cabeça do aluno, às vezes, é uma confusão. Diferenciar massa e peso, que é um dos objetivos de aprendizagem da segunda lei de Newton. Diferenciar o que é uma massa e o que é um peso. É possível eliminar totalmente o atrito? Será que a baixa gravidade emagrece? É possível haver máquinas que funcionem sem motores? Porque, apesar da inércia, um veículo consegue fazer curvas? Qual é a forma da trajetória dos planetas ao redor do Sol? Este livro é capaz de criar um campo gravitacional ao redor de si? Então, são questionários que você deve levar para a sala de aula para instigar os alunos a pensarem um pouco mais sobre as leis de Newton e não apenas decorarem fórmulas. Então, pessoal, quais são os instrumentos que vocês podem utilizar, fora aquelas tradicionais que a gente vê em sala de aula? Tem muitos. Aqui, nós vamos falar apenas de alguns para vocês se familiarizarem. Por exemplo, aqui tem a história de utilizar os quadrinhos para instigar o aluno a pensar alguns temas que eles possam analisar. E aí existem duas maneiras. Vocês podem pegar as tirinhas já prontas, que tem muitas prontas na internet, como você também pode pedir para os alunos elaborarem os próprios quadrinhos. Eu estou colocando aqui para depois vocês fazerem uma pesquisa mais aprofundada desses tipos de instrumentos em sala de aula. Outra maneira bem interessante é utilizar a questão de simuladores. São simulações onde eles vão mostrar melhor aquela parte abstrata, aquelas questões de grandezas vetoriais. No PhET, nós temos muitas simulações para você trabalhar em sala de aula. Tomar cuidado também que não basta você colocar o aluno para fazer essas simulações se ele não tiver a base primeiro. Então é importante você trabalhar bem as bases e principalmente dizer para ele que aquilo ali não mostra uma realidade perfeita. É apenas um modelo, e a gente sabe que todo modelo tem uma simplificação da realidade, ou seja, ela vai ter e não vai corresponder 100% à realidade, só vai servir para alguns parâmetros. Também, pessoal, é possível você desenvolver alguns experimentos, tanto você elaborar alguns experimentos simples, como também você pedir para os alunos fazer algum tipo de experimentos. E aqui você pode trabalhar tanto a segunda lei, mas aqui está mais para a questão da terceira lei, que é de ação e reação. Outras formas de compreender a lei de Newton, pessoal, é utilizando outras formas do cotidiano do aluno. Por exemplo, aqui você pode estar utilizando uma pesquisa científica ou uma reportagem para trabalhar a questão do trânsito, trabalhando na primeira, segunda, terceira lei de Newton com base na questão de acidentes de trânsito. Tem alguns artigos relacionados sobre isso, vale a pena dar uma conferida. Ou, por exemplo, você propor uma atividade prática, como um lançamento de foguete. Quantos conceitos de física você pode trabalhar aqui no lançamento de foguete? Eu vou estar colocando no material de vocês dois trabalhos bastante interessantes que eu encontrei na internet. E aqui eu vou falar brevemente, mas eu quero que vocês depois dêem uma lida. Aqui não é o trabalho todo que eu estou colocando, é apenas o produto. Isso aqui é um produto de um mestrado educacional. O que foi que ele fez? Ele fez um jogo de tabuleiro para trabalhar as questões das leis de Newton. Ele deixa lá para você poder utilizar.
Olha que coisa interessante, você pegar um jogo e trabalhar as leis de Newton em sala de aula. Outro artigo que eu vou deixar também como material complementar de estudo é um projeto muito interessante de um professor, onde ele fez um projeto para os alunos elaborarem um recipiente ou uma embalagem que seja resistente a quedas de 6 metros de altura para proteger o ovo. Então, nesse projeto ele coloca as leis de Newton envolvidas. Desenvolver a embalagem, ele também vai ter que fazer alguns cálculos relacionados com as leis de Newton. Certo? É um trabalho muito interessante e que realmente envolveu física do começo ao fim. Então eu aconselho, vou deixar o material de leitura para vocês. E como avaliar, pessoal? Fora aquela nossa conhecida prova valendo 10 pontos. Pessoal, existem muitas maneiras de você avaliar a aprendizagem sobre as leis de Newton. Aqui é uma dica que é utilizando mapas mentais. Vou deixar esse artigo também, por causa do nosso tempo, sobre a leitura. E no mais, outra maneira de avaliar a aprendizagem é utilizando uma coisa bem interessante que eu achei, que do Instituto Federal de São Paulo, que é utilizando aqueles famosos passatempos. Então aqui o aluno ele vai ter que, do número de quadros, vem a questão das perguntas. Então, pessoal, existem muitas maneiras de você avaliar, de você criar e desenvolver sobre as leis de Newton. A gente sabe que é um assunto bastante complexo, mas nós temos muitos instrumentos que nós podemos criar ou utilizar de outras pessoas para melhorar nossas aulas. Por hoje é só. Eu vou deixar com vocês um material de estudo, mas é apenas um material complementar. É interessante que você também faça suas pesquisas de outros instrumentos de ensino, tá bom? Até a próxima aula.